A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Olá, amigos do Café com Velocidade! Nossa edição 403 está começando. E bom, hoje eu apresento o programa para vocês, porque hoje a gente tem novamente uma super entrevista. Thiago Raposo e Fábio Campos conversaram com ninguém menos que Alexandre Barros, um dos nossos grandes ídolos brasileiros quando a gente fala de motovelocidade, né? Quando fala de automobilismo nas duas rodas. Então eu vou só dar os nossos recadinhos aqui e já partir para vocês ouvirem aí essa super conversa. Eu tenho certeza que todos vão gostar bastante. E se você tem comentários, né, para fazer dos nossos últimos programas, se você gostou do que escutou por aqui, se tem alguma sugestão do que a gente pode melhorar, escreve pra gente no cafécomvelocidade@gmail.com. E a gente sempre agradece todo mundo aí que nos segue lá no Apoia-se, apoia.se/Café com Velocidade, que nos permite aí, né, fazer vários projetos, inclusive esse, a gente conseguir aí correr atrás de vários pilotos, ligar, gravar entrevistas, tem sido uma experiência muito legal e a gente agradece todo mundo que nos possibilita isso. Ah, e vale lembrar que nessa semana a gente bateu mais uma meta do nosso projeto. A gente agradece mais uma vez todo mundo pelo apoio. E todo programa a gente faz questão de falar o nome de vocês que nos ajudam aqui e agradecer. Então, muito obrigada para o Alessiano Júnior, para Amanda Schmidt, André Luiz da Silva Santos, Carlos Cunha, Cleverson dos Santos, Cosme Machado, Diego Maulana, Edmar Barbosa Miranda Júnior, Eilor Maringo, Fabrícia Diegoli Bianchini, Fábio Pereira, Lucas Herrera, Luiz Felipe, Marcelo Kelly, Michael Carlos Kinopak, Paulo Henrique de Oliveira Silva, Ricardo Buneman, Sikerovski Neto, Thiago Rosa, Wellington da Cunha Leal, Rodrigo Vilela e Felipe Richelli. Muito obrigada a todos e fiquem agora com a nossa super entrevista, eu tenho certeza que vocês vão gostar. MotoGP. Here at Motegi in Japan. Boros has the advantage coming in now to this final series of S's through the left. He's got one more right to negotiate. Alex Boros powers into the home straight on the V5. Bring it home, baby. Bring it home. Bring it home. All right. Victory for Alex Boros in Motegi. Valentino Rossi is beaten fair and square. And what a ride from Loris Capirossi into third place. Two Wester Honda Pons on the podium. One's a V5, one's a two-stroke. And there's Dennis stood next to Cito Pons on the pit wall. Então é isso, amigos do Café com Velocidade, estamos aqui ainda no ritmo de comemorações da 400ª edição, nessa ciclo de grandes entrevistas, né? Falamos com Hélio Castro Neves, falamos com Bruno Senna, falamos com Augusto Farfus, e hoje a gente tem a honra de receber no programa o Alexandre Barros, um dos grandes nomes aí, talvez o maior nome quando se fala em motociclismo no Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é muito bom tê-lo aqui com a gente. E de cara eu queria fazer uma pergunta para você, né? Foram quase 30 anos de carreira, 21 no Mundial, e de repente você colocou o capacete de lado e agora vestiu a camiseta de chefe de equipe da Alex Barros Racing. Eu queria saber como foi essa transição, esse momento de parar com a competição e virar dono de equipe. A gente sabe que muitos atletas têm dificuldade nesse momento, e queria que você falasse um pouquinho da Alex Barros Racing na Moto MotoGP. A gente sabe que está conquistando títulos e tudo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer poder estar com vocês.
A transição, na verdade, é muito comum, às vezes, esportistas, né, não só da área de motociclismo, mas de outras áreas, acabam ficando dentro do mesmo segmento, né. No meu caso, quando eu parei em 2007, eu fiquei ausente do motociclismo durante uns 3 anos. Voltei a ter projetos com motocicletas em 2010, com a escola que montou Alex Barros Riding School. E cheguei a ser promotor de campeonato em 2011, que a gente criou o campeonato da MotoGP, e a equipe foi criada em 2012, né? No começo só com as motocicletas grandes, no começo junto com a BMW, e depois o projeto se estendeu, que é o que eu queria, para desenvolver novos talentos brasileiros. Hoje, a equipe está entrando no seu 5º ano, a gente já conseguiu 4 títulos na categoria principal na 1000, com 2 pilotos. O Lucas Barros também, meu filho, é um dos pilotos, conseguiu um dos títulos mais novos, ganhando uma categoria 1000 cilindradas com 16 anos de idade. E o projeto da Estrela Galícia, ano passado a gente teve o nosso primeiro título, são 3 anos na 250, na Honda 250, e esse é o projeto que a gente está desenvolvendo, e a gente conseguiu o título ano passado, é o segundo menino que nós mandamos para a Espanha. O projeto da Estrela Galícia Honda é um projeto que é linkado com a equipe da Estrela Galícia lá fora, com a Honda, entrando na categoria pré-Moto 3 espanhol, na Moto 3 espanhola, e depois, se der sequência, tem a equipe do Campeonato Mundial, né? Então, é um projeto ímpar que existe, inclusive, no mundo, de poder buscar pilotos, desenvolver eles aqui no Brasil e dar continuidade. Isso com os patrocinadores e tendo sempre a melhor estrutura. Então, é um projeto num país onde a motocicleta não tem tanta difusão, que é tão difundida como na Europa, por exemplo, né? E, Alex, você pensa em dar esse passo mais além? Talvez seja até ainda cedo para falar sobre isso, mas você pensa em estender essa área de atuação mais ou menos como no automobilismo fez o Nelson Piquet, né, que criou lá uma estrutura na Europa para trabalhar lá nas principais categorias? Enfim, como a gente vê a Moto 2, a Moto 3 cheia de equipes, você pensa em dar esse passo até lá mais longe ou ainda é muito cedo para isso? Olha, tudo é possível. Eu não estou pensando nisso agora, existe sempre a possibilidade, já tive pesquisando projetos, já tive proposta para abrir uma equipe no Mundial, mas eu sou uma pessoa que, para eu fazer, eu tenho que fazer muito bem feito. E se eu não me sentir que eu estou, com a estrutura do Brasil ainda estava em desenvolvimento, que ainda está, eu preferi abortar o projeto, na verdade, e se concentrar aqui. Existem outros projetos em andamentos internacionais, no qual outros que surgiram, que a gente começou a desenvolver. Ainda é muito cedo para realmente ver se isso vai se concretizar, mas tudo isso pode acontecer sim. O projeto hoje está no Brasil, ele pode se estender a ser um projeto internacional, ou em outro país, ou mundial. Isso vai depender muito do que está andando acontecendo, né? A gente sabe que está no nosso mercado, a gente está com um mercado difícil em todas as áreas, mas existem também empresas de fora investindo no Brasil também, né? Exatamente, eu queria saber essa questão, né, do mercado brasileiro, o Moto 1000 GP que vocês estão competindo, tanto na 1000 quanto nas outras categorias, a dificuldade que vocês enfrentam, né, de manter um grid ali com um mínimo de motos para ser competitivo e tudo mais, e esse milagre, né, como vocês conseguem manter a categoria que é tão boa, com transmissão e tudo mais. A novidade, que na verdade, posso te falar em primeira mão para vocês, mas a gente vai mudar de campeonato. A gente já está fazendo anúncio oficial agora, mas nós estamos indo para o campeonato da Superbike, onde está sendo criada a categoria Multimarca 300, que não tinha no campeonato. Isso a Honda também se envolveu dentro desse projeto, para essa mudança. E a equipe, além da categoria 1000 que nós corríamos e a categoria 300, existe um projeto que a gente está desenvolvendo, um piloto na categoria 500 e pode ser uma categoria 600 também. Assim a gente teria todas as cilindradas para o piloto que entra na equipe. Caso não vá para fora, ele pode dar continuidade aqui no Brasil, né? Segmento nas outras categorias. E é um trabalho contínuo. Acho que eu, por lado da equipe, tento ajudar e colaborar em todos os aspectos esportivos e técnicos. Eu acho que o Brasil é um mercado que é grande de motocicleta, é um mercado grande, mesmo nessa crise,
E é um mercado que existe muito apaixonado por motociclismo. E eu acho que a competição vem crescendo muito nos últimos 5 anos de motocicleta. A gente está unindo forças e os grids vêm aumentando, a competitividade vem melhorando, as equipes vêm melhorando, o esporte está sendo mais reconhecido cada dia um pouco mais, com mais transmissões, mais a mídia falando disso. É um trabalho que não se cria da noite para o dia, precisa um trabalho bastante contínuo, mas a gente espera que o motociclismo possa alcançar o seu devido espaço no Brasil, que ele merece. Bom saber, Alexandre, que você está envolvido nisso, a gente sente até um entusiasmo em você falando sobre isso, que é até bom, porque é o que a gente precisa por aqui, né? Dessa atuação para a gente fazer a roda girar e a coisa andar tanto no motociclismo quanto muito também no automobilismo. Mas eu fico pensando, Alex, no seu ponto de vista, com toda a sua carreira, o que é mais prazeroso para você? Comandar esse crescimento de categorias, enfim, de conversar de gerenciar equipes, de conversar com pilotos, enfim, de uma maneira geral? Ou sentar com um piloto, por exemplo, não sei até que ponto você está fazendo isso, sentar com um pilotinho diretamente, contar para ele a sua experiência, saber a coisa de acerto de moto, coisa inclusive de evolução na carreira. Você citou aí que está mandando já pilotos inclusive para a Europa, enfim, com essa ligação com a Estrela Galícia. O que é mais prazeroso para você? Lidar com a coisa de uma forma geral ou tá ali em contato? Porque eu acho que esses meninos devem ter um grande benefício em ouvir a sua experiência como piloto de motociclismo. Não, realmente é. O meu trabalho na equipe com os pilotos é um trabalho muito completo. A gente atua em todas as áreas. Não é simplesmente preparar a equipe para os pilotos andarem. Eu entro na pista com eles, nós filmamos eles, vimos filme junto. Depois da corrida nós assistimos as corridas e os treinos, falamos da dificuldade que tem. Cada um tem uma dificuldade diferente. Eu tenho 4 pilotos na categoria. E cada piloto é um diferente do outro. E o trabalho é individual, para o crescimento de cada um. Mas a gente consegue atingir, com caminhos diferentes, o mesmo objetivo no final. O ano passado, dos 4 pilotos que a gente trabalhou, eles chegaram nos 5 primeiros lugares do campeonato. Foi um resultado excelente para nós, excelente para os nossos patrocinadores, para a Honda, enfim. E o trabalho, ele é um trabalho de comportamento, é um trabalho de disciplina, é um trabalho de ser profissional, é um trabalho de saber lidar com as dificuldades, é um trabalho que a gente orienta também na parte de alimentação, na parte de preparação física, na parte de comportamento, de saber falar com a mídia, e tem a parte técnica na pista. Então, às vezes o piloto enfrenta uma certa dificuldade, no qual ele tem dificuldade de superar isso, a gente orienta como fazer, ajudamos. Então, a gente vive momentos diferentes e acaba se tornando, eu posso dizer assim, como filho adotivos, porque você acaba criando carinho, porque são crianças, e é muito prazeroso trabalhar. E a velocidade que eles assimilam o aprendizado é muito maior do que eu esperava, mas muito grande mesmo. Eu tive a oportunidade ano passado de levar 2 pilotos em off, sem fazer propaganda, para a Espanha, né, 2 pilotos pequenos com isso. E eu com o Sérgio Bernal, que é um ex-piloto da MotoGP, que é um grande amigo meu, a gente ficou treinando com os 2 durante uma semana na pista. Nós íamos na pista, ensinando, filmando, vendo o tempo. E o desenvolvimento que esses meninos tiveram em uma semana foi extremamente grande, muito grande. Então, a gente vai complementando com vários outros treinos. A gente treina também de supermoto, às vezes off-road. Então, tem muita coisa sendo acompanhada. Então, assim, na verdade, a pergunta que você me fez é: eu atuo todas as áreas. Não simplesmente só chefiar a equipe, mas nós trabalhamos o desenvolvimento individual de cada um. E eu falo para eles: olha, aproveita o que vocês estão tendo, porque quisera eu ter a idade de vocês, tendo essa oportunidade de ter um piloto com a minha experiência, não porque sou eu, mas ter um piloto que tem experiência no MotoGP e possa estar lhe dando condições técnicas boas e esse ensinamento que não tem preço. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se vocês se aplicarem realmente, tudo é possível na vida de vocês chegarem a ser um grande piloto de MotoGP. E Alexandre, trabalhando com teu filho Lucas, que está nesse caminho também, existe alguma diferença aí? Tem que se controlar às vezes para não ser mais pai, ser mais chefe de equipe? Como que tá? E como está o desenvolvimento da carreira dele, Europa, como estão os planejamentos? Bom, o Lucas, eu retirei ele da competição no passado. Ele teve, infelizmente, em 3 anos de 1000, ele ganhou o primeiro na Light. Acho que chegou em 6º no 2º ano na profissional. Ele teve acidente no 3º ano, ele teve descendente no 2º e 3º ano. Foram acidentes sérios,
e eu encostei ele um ano, na verdade, para uma recuperação. Eu sentia que faltava mais foco da parte dele, se focar mais, não por falta de talento. E existe uma possibilidade de ele voltar esse ano. Isso que eu estou avaliando. Mas ele está no Brasil. Ele chegou a correr 3 anos na Espanha, em categorias de base, né? Essas copas que existem, né? Junto, inclusive, com o Eric, que corria na época. Mas, assim, sendo realista, o Lucas, para fazer uma carreira, para chegar na MotoGP, não é nem possível na vida. Mas, sendo realista, é muito difícil que ele chegue na MotoGP hoje com a idade. Ele está com 20 anos. O Lucas, primeiro, ele tem que superar em nível técnico no Brasil, para poder ter alguma chance em alguma carreira internacional, de repente, de Superbike. É o que eu vejo. Tá? Isso se der tudo muito certo. E, Alexandre, uma pergunta que me ocorreu aqui agora, vendo essa sua... como você tem uma visão bem ampla de o que é um projeto, né, de construção de uma carreira, não é simplesmente pilotagem, enfim, tem toda essa estrutura por trás, e a gente percebe que você é muito ligado e você entende muito disso. Baseado nisso, eu tenho uma pergunta. Uma das esperanças do Eric Granado, teria ele dado um passo maior do que a perna na carreira dele, ou Alexandre, não é esse o caso? Bom, primeiro a gente tem que falar que a culpa não é do Eric. O Eric não tem culpa de nada, porque ele era um garotinho sendo auxiliado, né? É uma criança. E ele fez as categorias de base super bem feito na Espanha, ganhou vários campeonatos. Só que o trabalho como foi desenvolvido com ele, eu acho que teve algumas falhas. Mas não sou eu que estou do lado dele trabalhando isso. É lógico, as pessoas fazem aquilo que pode. Tanto o pai ou pessoas que ajudaram, empresários, enfim. O Eric está nesse momento, vivendo um momento de recuperação da carreira dele, né? Ele está tentando recuperar condições financeiras e técnica, melhorar a técnica dele, correndo aqui no Brasil e no Campeonato Espanhol, para ter uma chance de voltar no Mundial de Moto 2. Isso é o foco dele, né? Ele fez um ótimo campeonato ano passado aqui no Brasil, fez um campeonato excelente na Espanha, se não me engano terminou em 6º na Moto 2 no Campeonato Espanhol. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa esse ano, correndo no Brasil de 600 e correndo no Campeonato Espanhol de Moto 2, para ver se tem a chance de ganhar lá. Lógico que se ele fizer um Campeonato Espanhol e brigar pela vitória, a chance dele ir para o Mundial de Moto 2 aí volta a ser grande, né? Porque tem várias equipes que se interessam por pilotos e o cenário da Espanha, assim, todo piloto é onde as equipes vão buscar pilotos novos, é sempre no Campeonato da Espanha, que é o campeonato de maior índice de dificuldade que tem dos campeonatos nacionais do mundo. Então, ele está numa fase de recuperação. E não é nada fácil, assim, ele passou por momentos difíceis também. Eu, lógico, que eu não estou do lado dele acompanhando para entender 100% quais são as dificuldades e ideais. De vez em quando nós conversamos, sim, mas eu espero que ele, com esse trabalho que ele está fazendo, que realmente ele volte, que a chance de poder voltar para o Mundial e que ele melhore, priorize o aprendizado dele aqui, tanto na Espanha. Ele está com uma outra cabeça hoje, ele está muito mais maduro, a idade também, ele vai fazer 20 anos agora, e já tem uma ideia mais clara, né, da dificuldade que espera por ele. Então, eu rezo e torço para que dê certo, que ele consiga, em 2018, de repente, ter uma nova oportunidade. Legal. Eu tô doido para entrar no assunto de MotoGP com você, Alex, para saber das suas impressões, mas essas suas ideias, suas visões estão muito interessantes, queria explorar um pouquinho. Por que a Espanha, Hélio, Alex, é tão avançada na questão do motociclismo? Por que é tão forte? É só cultura mesmo, que eles gostam de motociclismo? O que nós podemos aprender com um país que é tão a meca, praticamente, do automobilismo, do motociclismo, melhor dizendo? Olha, não é segredo o que eles estão fazendo. Na verdade, assim, a Espanha, como a Itália, também tem um grande time de motocicleta, a França, a Alemanha, a Inglaterra, Japão, Estados Unidos, tem muitos países com condições financeiras e cultura de motocicleta muito boa. Mas por que a Espanha está tão... Hoje ela é diferente de muitos países em campeonato de base. Ele é a referência no mundo. Tanto que todos os pilotos campeões do mundo inteiro vão lá para lá correr o campeonato espanhol antes de ir para o Mundial. Porque na minha época, quando eu comecei no Mundial, teve uma pessoa que é muito visionária, que eu tenho um grande respeito, se chama Jaime Egui Soares. Inclusive o filho dele correu na Fórmula 1. Vocês devem lembrar, saber de quem é, o Jaiminho. Sim, claro. Esse foi uma pessoa que tem um grande respeito, ele que realmente me deu a oportunidade para ir para o Mundial, me conhecer no Brasil e me levou lá para fora, junto com o Pedro Fausto na época aqui no Brasil, mas ele teve a visão de me ver como piloto.
E ele é um ex-piloto de motocicleta, campeão da Espanha, está envolvido no campeonato no mundo de motocicleta. E ele desenvolveu um campeonato de base que chamava na época Criterion Solomoto. Solomoto é o nome da revista dele. Dando oportunidade na categoria monomarca, dando oportunidade a novos talentos, né? Como é hoje a Copa Red Bull, como foi a Copa Telefônica, como várias Copas que você vê hoje no segmento, que são bases do motociclismo. Essa visão ele teve há 35 anos, 30 anos atrás mais ou menos. Então a Espanha, ela vem se desenvolvendo em campeonatos de base desde aquela época, né? O campeonato espanhol começou a ser um campeonato da Europa, porque as equipes, eu quando corri o campeonato do mundo de 80, quando fui para lá, eu corri o campeonato espanhol de 80 usando como treino. Só que o campeão do mundo era espanhol, as motos eram da Espanha, e acabava acontecendo que tinha muitos pilotos bons correndo na Espanha. O que aconteceu? Pilotos italianos começaram a ir para a Espanha, pilotos alemães começaram a ir para a Espanha, porque começou a virar um campeonato de referência. E o campeonato da Espanha acabou virando um campeonato da Europa, no final. O campeonato da Europa sumiu, o campeonato europeu acabou. Então todos os campeões hoje vão se medir ali antes de dar o passo ao Mundial. Então as categorias de base que foram feitas, os pilotos, isso foi um trabalho a longo prazo, foi se desenvolvendo. Isso demorou, o momento que foi investido nas categorias de base, até os pilotos brasileiros, espanhóis, começaram a ser campeão do mundo de 500 ou MotoGP, isso levou mais ou menos uns 10 anos, né? Não foi criado de uma hora para outra isso. Esse projeto que a gente está desenvolvendo no Brasil é justamente o mesmo segmento. Eu não estou inventando nada. Simplesmente estou fazendo um trabalho do qual eu vi o que aconteceu, conversei com as pessoas que criaram ele, né? Conversei muito longamente com todas as alternâncias que pode ter como mercado, né? Que pode oferecer e as dificuldades que você vai enfrentar pela frente. E nós temos pilotos capacitados brasileiros excelentes de serem campeões também aqui. Basta dar oportunidade a eles e acompanhamento. Esse é o trabalho desse projeto que a gente está fazendo. Eu me sinto muito orgulhoso do que está sendo feito e falo, esse projeto ainda vai dar muito o que falar no futuro. É um projeto que está começando, nós estamos indo para o 4º ano dele, mas em breve os nossos pilotos que estão começando a se despontar lá fora vão começar a colher resultados. E na hora que esse momento acontecer, a gente vai ver, mas é o piloto que estava na base lá fora. É isso, vai começar a virar uma bola, né? Depois que ela começa a girar, não para mais. E isso pode se estender a outros projetos maiores no Brasil. Hoje eu estou com uma equipe com 4 pilotos, amanhã pode existir mais categorias oferecendo essa possibilidade, marcas, patrocinadores investindo. Existe alguns projetos que eu já desenhei, não é o momento agora, pela situação que passa, enfim, tudo, mas eu acho que vai ter um momento oportuno desse projeto avançar mais ainda, se desenvolver e aumentar, e dar mais chance para mais pilotos ainda. O Brian, por falar em pilotos lá fora, o Brian teve o primeiro treino dele, que é o nosso piloto que foi lá para fora, campeão brasileiro da categoria GP 250, treinou hoje pela primeira vez na pré-Moto 3. E o tempo que ele virou, a equipe, por exemplo, da Galícia é campeã da categoria. O vice-campeão que ficou na categoria, ele virou só 8 décimos de diferença. Então isso é um passo extremamente importante que nós estamos dando, quer dizer, um piloto com nível nacional, foi para fora e está andando no mesmo segundo. Para quem sabe a dificuldade disso, isso foi um resultado excelente, sendo o primeiro treino dele. Eu tenho certeza que esse garoto que nós mandamos agora, ele vai começar a despontar, a ter resultados. E a nossa ideia é que, assim, esse é o segundo, né? O Lucas Torres também foi um excelente piloto lá fora. Só que cada ano que nós mandamos os nossos pilotos, a minha meta, o meu foco aqui, é que cada ano o piloto seja mais bem preparado que o que foi do ano anterior, né? E que a gente depois, no futuro, quando manda o piloto praticamente já está andando na ponta, né? Isso é um trabalho que, lógico, que a cada ano vem melhorando. O Barros, entrando agora no assunto MotoGP, que é uma das grandes paixões dos nossos ouvintes, eu queria saber como você vê o momento atual, né? A MotoGP há 3, 4 anos atrás estava numa fase terrível, poucas motos no grid, pouca competitividade. Eles souberam dar um passo atrás, né? Vim com as motos de regulamento aberto, mexeram um pouquinho, as equipes maiores cederam um pouco. Hoje a gente faz uma comparação com Fórmula 1, né? Que está refém de poucos motores, poucas equipes e tudo mais, e a MotoGP, o campeonato está extraordinário,
cada vez mais fãs chegando, porque a disputa também está emocionante. Eu queria saber como você vê esse momento atual da MotoGP e até esse processo, né, de 4 anos atrás que estava péssimo e para agora, o atual que está maravilhoso. Bom, na verdade, eu acho que a moto, desde a entrada acho que não teve um momento péssimo, na verdade. Os momentos foram, talvez diminuiu um pouco, mas não foi tanto assim, pelo menos lá fora. Eu não sei qual foi a visão que o Brasil teve disso. Para esse ano, por exemplo, existe uma grande mudança no regulamento. Mudou as marcas de pneus, a Bridgestone entrou a Michelin. Não é mais aro 16,5, 17, as motos é um passo atrás no avanço, né? A eletrônica também das motocicletas é uma eletrônica única, cedida pela organização pela Dorna. Algumas marcas vão isso parece pouco, mas é uma mudança muito grande no comportamento da motocicleta na minha prática na pista. Tanto que a Yamaha se demonstrou ser a moto que mais se adaptou a essa mudança imediata, né? Uhum. Isso não quer dizer que as outras marcas não vão recuperar, porque está no começo. Então, no primeiro treino nós tivemos na Malásia lá, o Lorenzo andou extremamente rápido. O segundo foi o Valentino, com o segundo atrás, e depois todo mundo, Honda, Marques, Pedrosa, as Ducati andaram bem também. O Stoner também, que foi a revelação agora que acertou contato com a Ducati, voltou a andar como piloto de teste, e foi o melhor piloto Ducati, a primeira vez que ele andou. Então, a gente vai acabar tendo algumas novidades, mas no final, os pilotos competitivos, eu acho que vão ser os mesmos. O que eu espero é que as outras marcas, por exemplo, a Ducati ou a Suzuki, elas possam recuperar esse terreno perdido, né? A Ducati já demonstrou alguns sinais no ano passado, com um projeto novo que foi lançado no ano passado. Eu acredito que esse ano esse projeto pode ser aprimorado e a Ducati pode ser uma revelação no campeonato, né? Porque a gente espera agora também que a Suzuki consegue recuperar esse terreno perdido também, que é a única marca que falta. Quanto mais marcas de motocicleta diferentes, mais pilotos, melhora a nossa melhor para todos nós, né, para acompanhar a MotoGP. Qual que é a grande diferença técnica da última moto que você pilotou, 2007, né, se eu não me engano, ou pelo menos oficialmente em corridas, para hoje? Já se vai quase uma década, né, Alex? E qual que é a grande diferença técnica daquelas motos para as motos de hoje? Mudou muito. É outra moto. Eletrônica praticamente avançou de uma forma que é muito mais de 10 anos. Tudo que é eletrônico hoje avança muito rápido, né? Avança diariamente. Para você ter uma ideia, já há 4 anos atrás, na minha época, a eletrônica já estava inteligente. Ela fazia uma leitura de 3 voltas do controle de tração. Você tinha os mapas, você tem um controle de tração, por exemplo, né? Um ponto da eletrônica. Então ela lia como é que você estava se comportando naquele momento com o desgaste do pneu, e ela adaptava a eletrônica a cada 3 voltas, né? Ela se adaptava ao mesmo mapa, sem você mudar. A eletrônica dos últimos 4 anos, ela antecipa o que o piloto faz. Quer dizer, como faz isso? Acho que tem que perguntar para o engenheiro eletrônico, mas ela antecipa o movimento do piloto. Então, por isso que as motos são extremamente rápidas. Tem curvas, por exemplo, que na minha época era impossível fazer sem tirar o acelerador, tem que aliviar, e eles fazem hoje todas as voltas fletado, quer dizer, passa acelerando 100% nas curvas, de curva de quinta marcha, assim, curva de alta, que na minha época era impossível fazer isso, né? Ninguém faria, tá muito longe. Os pneus acho que desenvolveram muito, os freios também foram uma grande mudança, suspensões. Quando você fala de 2 anos, não é muito, mas 10 anos a motocicleta praticamente mudou, já estamos falando de uma década, é muita coisa diferente, ciclística, enfim. Mas acho que a eletrônica, que eu condeno ela um pouco, porque ela acaba limitando um pouco a qualidade do piloto, ela neutraliza, né? Aumenta a segurança, mas ao mesmo tempo tira o trabalho manual, né, do piloto. Eu mesmo usei eletrônica no final da minha carreira, mas é uma coisa que eu não gostava muito. E eu compartilho da ideia de ter uma eletrônica limitada e de ir abaixando ela, né, e que o piloto possa criar mais diferença na condução, né, que sobressaia um pouco mais a técnica, a qualidade de cada um. Eu acho mais válido isso, né? E aqui é o caminho que a Dorna agora começou a adotar. Né? Agora a gente tem que esperar para ver como é que vai ser o ano.
Mas você acha que é possível? Não é como na Fórmula 1, em que há um jogo político quase insuperável que para se mexer nesse tipo de tecnologia é difícil. Você acha que na MotoGP... Eu tenho a impressão de que a Dorna é muito mais aberta, e a Honda e a Yamaha são muito mais abertas a diálogo do que na Fórmula 1. Você acha que é possível caminhar para essa diminuição da eletrônica? Não, já começaram, né? Porque agora já colocaram a centralina única, fornecida pela Dorna. Pronto. E a Honda foi muito contra isso no início. Hoje já, isso foi uma discussão que levou alguns anos, e agora vai ser usada esse primeiro ano, né? Então as motos estão se adaptando, algumas se adaptaram mais facilmente, outras têm um pouco mais de dificuldade. No final vão achar o caminho, né? Com o passar do tempo, né? Mas isso já é o primeiro passo, que todo mundo está andando em direção a uma equalização e uma limitação também em cima disso, né? Aí você tem um custo que acaba caindo um pouco da motocicleta, que é importante, acaba também sobressaindo um pouco mais a técnica dos pilotos, e esse está sendo o caminho. Agora vamos esperar para ver a primeira corrida, né? As primeiras 3, 4 corridas, para você ter uma ideia, né? Do que vai acontecer. A Ducati, que já vinha, né, utilizando essa eletrônica um pouco mais básica, ela pode de repente levar alguma vantagem, você vê dessa forma. E aproveitando que a gente está falando da Ducati, você que tem amizade lá dentro, qual é a do Stoner, né? Que aposentou muito cedo e vai nessa de sai, não sai, volta, não volta. Se você tem alguma informação a respeito desse futuro do Stoner. Dá uma bomba. Passa uma bomba para nós, Alex. Não, eu vou falar para você, eu sou uma pessoa que sigo comentários assim de especulação, eu vejo muito pouco, na verdade. Eu não sei o que levou, acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada ser humano, né? As decisões que se tomam na vida, talvez para um seja um absurdo uma coisa e para outro o absurdo é diferente. É lógico que o Stoner parou muito novo, ainda com muita... Quer dizer, poderia estar correndo, você vê o que ele fez agora, montou na moto e ficou em 5º, 4º. Foi um tapa de pelica nos pilotos oficiais do Ducati, né? Foi o primeiro piloto da marca. Quer dizer que a moto tem mais potencial de andar melhor. Mas ele deve ter seus motivos pessoais. O que eu li na imprensa, que eu acredito que todo mundo deve estar sabendo, é que ele é piloto de teste da Honda. Quando o Pedrosa teve que operar o braço dele, o antebraço, no começo do ano, ele pediu para ser o substituto do Pedrosa em 1 ou 2 corridas, né, até o Pedrosa voltar, e a Honda não deixou. É o que eu li. E isso, ele ficou um pouquinho chateado. E a Ducati deu a opção de ficar como piloto de teste e deu a opção de ele fazer 1 ou 2 GPs como wildcard, né, piloto convidado. E acho que ele quer, talvez ele não quer assumir um compromisso de 1 ano, de se dedicar 1 ano inteiro, mas de fazer uma corrida ou outra. E não foi por falta de dinheiro, que foi feita uma oferta milionária para ele, e ele, não sei dizer, é uma decisão muito pessoal do lado dele, né? Agora, que é um piloto que se voltasse a correr, daria brilho também ao campeonato, porque é um piloto que andava na ponta, isso com certeza. Por falar em brilho do campeonato, Alex, a gente queria muito saber, acho que é a principal dúvida que a gente, né, quis dirimir assim que a gente soube que você poderia conceder essa entrevista pra gente, é a sua visão sobre o que aconteceu no final do ano passado com o Marc Marquez e Valentino Rossi. Você conhecendo muito bem, não é bem, é muito bem o Valentino, pelos anos de convivência. O Marquez, eu não sei se você já conviveu muito com ele pessoalmente, mas você, um cara que conhece o Valentino muito bem é você. Como é que você viu aquele evento da Malásia, não só a briga no geral, mas aquele ponto da Malásia que foi o crucial do final do campeonato passado, da famosa joelhada, enfim, como é que você viu aquilo? Te surpreendeu? O que aconteceu ali com aqueles dois, o Alex? É difícil a gente comentar isso. Eu acho que foi uma infelicidade para o motociclismo. Não digo que culpado um ou outro. Eu acho que o torcedor sempre busca o seu time, né? O seu piloto. Cada um, você vai na Itália, defende o Valentino, você vai na Espanha, o pessoal defende o Marcos. E não tem jeito. Eu tive, né, em Valência na última corrida, e você via a atmosfera um pouco pesada, né? Dos torcedores. Não dava, assim, foi uma infelicidade que aconteceu pelos dois lados. Eu acho que os dois erraram na maneira que se comportaram. Não é bonita a imagem para o motociclismo. O esporte normalmente ele passa para o público que o atleta ele passa também por dificuldades, se supera e acaba virando exemplos para as pessoas do seu cotidiano, né? É isso que a gente se espera no esporte, de ser uma pessoa
exemplar, uma pessoa que passa e que, com ética e com profissionalismo também se consegue e se almeja as coisas, assim como são no dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho. Então, eu acho que os esportistas têm uma obrigação, as pessoas públicas têm uma obrigação perante ao público de dar bons exemplos, não a infelicidade que aconteceu. Foi muito chato para a imagem do motociclismo. Agora, eu não posso condenar, até porque eu não estou acompanhando 100%, mas eu fiquei muito chateado com a corrida, que eu fazer assim, não acho que é culpa de um, culpa de outro. Foi um pouco culpa dos dois, na verdade, pelo comportamento que os dois tiveram. Mas seria até injusto focar a pergunta do Valentino Rossi nesse incidente, já que a carreira do Rossi é tão grande, é tão maior do que aquilo foi apenas um episódio. Como é que você explica o Valentino Rossi, o Alessandro? Como é que esse cara tá lá até hoje, esse cara que brigou com você, brigou com o Biaggi, brigou com o Sete Bernal, que você citou agora há pouco também, ele tá até hoje enfrentando essa meninada e, pelo que a gente viu, em altíssimo nível. Esse italianinho tem algum segredo, Alex? Eu vou te falar, o que o Valentino está fazendo é muito difícil. É mais difícil do que você pegar um piloto novo e fazer ele chegar na MotoGP. É difícil. O que o Valentino está fazendo é mais difícil ainda, porque se manter e se reinventar, porque ele mudou de estilo muito. Se você vê o Valentino na época que nós corríamos e vê o Valentino hoje, ele teve que se adaptar às novas condições de pneus, tecnologia, enfim. E é um piloto que ainda faz frente aos melhores, disputando títulos, ganhando corridas. O que ele está fazendo realmente é muito difícil. Eu fico surpreendido o tempo que ele está e o que ele vem apresentando na pista. É de se tirar o chapéu pelo que o Valentino faz como piloto. Isso não tem sombra de dúvida. Um piloto que não precisa provar mais nada para ninguém, já tem título mais do que suficiente e ainda tem essa vontade de garoto de continuar correndo. Por outro lado, né, continuando as perguntas em cima de piloto, Alexandre, e o Pedrosa? O Pedrosa, a gente vê muitas críticas para cima dele, não conseguia andar no ritmo do Stoner quando o Stoner estava lá, veio o Marques. Eu me recuso a acreditar, eu tenho um lado pessoal aí que acredita ainda que o Pedrosa pode mostrar alguma coisa, mas a gente vê ele muito apagado, né, nos últimos anos. Bom, eu vou te falar, o Pedrosa, se você pegar, o Pedrosa teve um incidente no começo do ano, com a operação do braço, né, de que ele teve que se afastar, e depois ele não voltou 100% ainda. Mas se você pegar a segunda parte do campeonato, foi mais ou menos quando ele começou a voltar, e até a última, o piloto que mais marcou o ponto no campeonato foi o Pedrosa. E não foi o Lorenzo, nem o Marques, nem o Valentino. Isso são dados reais que aconteceu. O Pedrosa, eu tive a oportunidade de estar com ele na Espanha 2 dias, fora da pista. Me surpreendeu o comportamento dele. Eu conhecia ele e ele hoje. Eu acredito, pelo que eu vi e conversei um pouco com ele, que ele pode ser uma pessoa que pode vir a surpreender esse ano. Tá? Ele está trabalhando muito quietinho, não tá fazendo propaganda de nada, mas o que ele vem fazendo tecnicamente, ele pode ser uma surpresa no campeonato, que ninguém espera e de repente ele está lá na frente. Qualidade de piloto ele tem. Sabemos que é um piloto rápido, extremamente rápido. Tem algumas deficiências que ele sabe que ele está trabalhando, o corpo a corpo, o combate, ser mais persistente e acreditar um pouco mais. E tudo isso ele vem melhorando. É uma pessoa que está mais confiante, é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa que não sorria, hoje está sorrindo bastante. Hoje é uma pessoa que você vê que é feliz andando em cima da motocicleta, coisa que eu não vi ano passado. Então, com essa atitude, eu acho que o Pedrosa pode ser um piloto que pode surpreender a todos a esse primeiro ano agora. Baseado nisso, Alex, se você fosse piloto ainda da MotoGP, se você tivesse ainda na sua carreira, você passou muito mais do que 200 grandes prêmios, mas se você está lá na categoria, de repente chega um menino de nariz empinado, estreia, já é campeão do mundo na sua estreia, e no ano seguinte repete a dose dando uma chicotada em todo mundo. O que eu tô querendo dizer é o quanto esse Marc Marques incomoda eu tô perguntando a visão do piloto. Os pilotos que estão lá, o quanto isso que o Marc Marques fez incomoda um piloto que já está lá estabelecido há muito tempo. Você chegou a usar a expressão tapa de luva de pelica nos pilotos. O Marc Marques é um pouquinho disso, o Alex? Não, ele não é arrogante, é um menino bastante comum, pô. Inclusive dá atenção para todos. O Marques, eu acho que assim, isso já aconteceu comigo, você tá lá, 10 anos na categoria, o cara está andando na ponta, vai trabalhar mais, meu. É o que eu penso. Uhum. Eu tô fazendo uma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Tudo bem, ele pode ter mais talento, o que for.
mas cabe a você correr atrás do prejuízo e não ficar se lamentando do que porque ele está andando na sua frente. Corre atrás para ser melhor. É assim que eu encaro a minha forma de trabalhar. Se a gente perder, perdeu. Então, deixamos de fazer uma coisa melhor que o outro. A gente precisa melhorar. Trabalho. Acho que a base disso é trabalho. Trabalhar é se dedicar. Mas ele eu perguntei justamente na parte mais técnica mesmo, eu usei a expressão nariz empinado, eu até não acho que ele seja arrogante, também acho que ele é um cara até que ri bastante, enfim. Mas tecnicamente, ele é essa coisa magnífica que eu, de fora, que entendo nem um décimo do que você entende, tenho a sensação, eu me baseio, por exemplo, numa volta de classificação que ele fez esse último ano em Austin, não sei se você viu, mas foi uma coisa assustadora, como ele ia segurando a moto e controlando curva a curva para fazer a pole. Ele é tecnicamente isso tudo mesmo, ou ele já é um produto disso que você falou, que já se beneficia dessa eletrônica muito avançada, o Alex? Não, a eletrônica primeiro está para todo mundo, né? Mas ele que é um piloto extremamente talentoso, isso não tem sombra de dúvida. O que o Marques conquistou com 20 anos de idade, nunca ninguém conquistou na história do motociclismo. Ninguém. Esse menino com 20 anos ele tinha sido campeão de tudo. Já de Moto 3, de Moto 2 e de MotoGP. Né? Nunca ninguém conseguiu isso. Então, é um menino fora de série, assim como o Valentino é um piloto fora de série também, como outros. E ele teve dificuldade ano passado, sofreu pressão. Isso não aconteceu nos 2 primeiros anos, mas ele sentiu no ano passado. É até estranho, né? Porque isso deveria ter acontecido no primeiro ano, não no terceiro. Mas a Honda também teve problema na ciclística no começo do ano, depois acabou indo para o chassi, acho que em 2014, se eu não me engano. No meio do ano aí ele começou a coletar resultado de novo, porque acho que a primeira coisa foi a Holanda. Eles chegaram a se bater na última curva, né? E o Valentino ganhou, mas foi quando ele começou a voltar a ser competitivo. Então, ele teve um pouco de acidentes no começo do ano, quando a moto não estava muito bem, e isso acabou deixando talvez ele mais nervoso, né? Eu não sei, eu não convivi 100% lá. Mas você pode ter certeza que ele aprendeu. E ele vai continuar vendendo o jogo difícil. É um piloto fora de sério, que ele está conseguindo fazer, é de se tirar o chapéu que ele fez. Né? E Alexandre, você falou aí da necessidade, quanto seria bom, né? Você até citou a Suzuki chegando, a Ducati chegando, e a Aprilia? O que aconteceu com a Aprilia ano passado? Voltou num apagão danado, andando muito atrás de todo mundo? Olha, eu não conheço tanto o projeto da Aprilia, mas a gente vê que a moto está muito longe do ideal. Eles com certeza devem ter feito uma mudança grande, porque se não fizeram, vão continuar sofrendo esse ano. Eu não estou acompanhando, na verdade eu não olhei o resultado da Aprilia direito, mas sei que eles não estão na frente. Agora, a coisa até que eu posso me informar é que eu tenho contatos, mas eu não sei o quanto eles fizeram para poder melhorar a motocicleta esse ano. Mas o certo é que eles precisam mudar o projeto deles, que o projeto deles estava muito falho, né? Não conseguiu resultado nenhum piloto, né? Quando o resultado era bom, era 15º, 14º. Alex, a gente tem aqui no Café com Velocidade uma adoração não só pelo Mundial de MotoGP, mas pelas outras 2 categorias também, que fazem parte do pacote, né, que são a Moto 2 e a Moto 3. E Moto 3, inclusive, há vários anos a gente cita corridas históricas que ela proporciona. A sua agenda hoje te permite olhar para essas categorias? Você também está ligado em todas elas ou hoje a agenda não permite dar uma olhada nessas categorias menores ali, a 2 e a 3, o Alex? Não, eu acompanho também. Eu acompanho, como você fala, estou sempre vendo novos pilotos que estão fazendo, quem está aparecendo. E a disputa de Moto 2 e Moto 3 sempre foram fantásticas, né? A gente não perde isso, porque as coisas são muito disputadas. A gente acompanha assim, toda vez que eu assisto o MotoGP, eu assisto as 3 categorias, e não só a MotoGP. E são espetáculos mesmo, né? Tem algum nome dessas 2 categorias que te chama a atenção do ano passado, por exemplo, Alex? Algum desses nomes que surgiram? Eu fiquei muito feliz com o Miguel de Oliveira, o piloto português, é um piloto que eu conheci ele com, acho que 10, 11 anos de idade nas categorias de base, lá em Portugal em primeiro, depois ele veio para a Espanha. É um menino que eu conheci a família dele, vi um pouco a trajetória dele, e eu fico feliz de ver o que ele está conquistando, né? E onde ele está. Tem outros pilotos, é que cada ano, na Moto 3, é tão difícil acompanhar, sabe? Porque todo ano entra a leva de 10, de 12 pilotos novos. E que às vezes vem de base, não só da Espanha, né? Porque quando você vem na Espanha, você sabe quem é. Mas vem de outros campeonatos. Por exemplo, o Edgar Pons, que é o filho do Cito Pons, com quem eu trabalhei, é o irmão do Axel. O Axel é um piloto, o Edgar é um piloto que tem menos tempo de motocicleta, mas desde pequenininho era um piloto seria muito mais agressivo, muito mais. Ele foi campeão espanhol de Moto 2 ano passado. E é um piloto que está estreando também na Moto 2.
Nós temos também o campeão, esqueci o nome do campeão de moto do ano passado, Danny Kent, isso aí. Da 3, né? Isso, que também subiu. E eles são companheiros de equipe hoje, o Miguel e ele, que disputaram o título com moto diferente. Vão andar juntos na 2, né? Uhum. Então, acho que a Moto 2 está coletando aí, vai vendido uma safra muito boa de garotada, que são futuros pilotos de MotoGP, né? O Tito Rabat, agora que entrou na MotoGP também, pode ser uma surpresa. Esse é um menino que é trabalhador ao extremo, sabe? Muito dedicado, muito. É um piloto que às vezes não tem o talento de um piloto como o Marcos, mas é um garoto que se dedica muito ao trabalho, sabe? Treina sem exceção. E esse é o exemplo de piloto que pode tudo na vida com dedicação. Entendeu? Esse menino que ele se dedica, só quem acompanha um pouco por trás sabe a dedicação desse garoto. Então, eu acho que vai ter várias novidades aí, e fora que deve ter uns 10, 12 pilotos novos na Moto 3 aí, a gente tem que ver essa safra nova de garotada que está entrando, né? A Moto 3 realmente é um espetáculo, a gente não cansa de falar no nosso programa. Falando um pouquinho da Superbike agora, que a gente teve aí um certo domínio ano passado da Kawasaki, né? Tanto o Ria como o Tom Sykes aí vencendo várias categorias, várias provas, e o Ria sendo campeão. Queria saber, Kawasaki, a sua visão, né? Dominaram tanto lá, por que não, de repente não entram no MotoGP? E eu queria saber também por que você não insistiu um pouco mais no Mundial de Superbike, que é um campeonato aí maravilhoso. Bom, primeiro, eu acho que a Kawasaki esse ano ela deu a nova motocicleta é uma moto extremamente competitiva, eles deram uma melhora muito grande, e eu acho que a categoria é uma moto que a Superbike é uma moto já um produto muito desenvolvido, né? Não é a Super Stock. Então a gente, quando fala de moto de uma coisa, quando fala de categoria Superbike é outra. Mas eu acredito que tanto a nova Yamaha como está entrando agora na Superbike, que é a novidade, junto com a nova Kawasaki, a BMW voltou a se dedicar mais ao campeonato Superbike agora, que ano passado estava com uma moto, mas não 100%, agora voltaram. Eu acho que essas três marcas, por exemplo, a BMW e a Kawasaki, são motos que estão dando um grande exemplo. A gente anda de BMW, por exemplo, no Brasil. No Brasil, pode dizer que a gente andando é uma moto que melhorou absurdamente de 2014 para 2015, né? E a Yamaha é a novidade da Superbike. Eles fizeram um ano de lançar a motocicleta, fizeram um ano para ver as dificuldades que a moto enfrentava. Isso é normal de todo fabricante fazer, isso, na categoria de base, ver se quebra, não quebra, quais são os problemas. Arrumam, aí entra no campeonato para valer, né? Foi o que a Yamaha fez. Então, a Superbike acho que vai continuar sendo um campeonato bonito. Tem a Aprilia, que está andando bem, né? Mas vai continuar sendo um campeonato bonito, com certeza. Eu não insisti na Superbike, a minha ideia era continuar, fazer um projeto de 3 anos na Superbike. Eu tinha certeza que a gente podia lutar pelo título. Felizmente a equipe que eu entrei no início não era uma equipe de ponta, então sofri bastante para poder, com a falta de experiência em cima disso. E, na verdade, eu estava com um contrato na mão da Ducati oficial para entrar na Ducati oficial junto com o Troy deles. E a Ducati acabou forçando a barra para mim para a Pramac, né, na MotoGP. Foi essa a mudança, mas o meu desejo era ter continuado mesmo na Superbike, pelo menos por 3 anos, para tentar o título. Depois pro ouvinte que não conhece, depois você passou, acho que foi 2006, né, um ano na Superbike, voltou para 2007 para MotoGP, né, para fazer com a Pramac. Por falar nisso, né, Alex, eu acho que muitos dos nossos ouvintes não te viram correr por causa da idade, talvez. Mas eu acho que tem uma parte da sua carreira que eu acho que foi sensacional, é uma das coisas que eu já achei mais fantástica que eu já vi em campeonatos de corrida, que foi aquela questão de 2002, você e o Valentino Rossi. Isso eu tenho guardado comigo muitos anos, é ótimo ter a oportunidade, enfim, de poder falar com você sobre aquilo. Aquele finalzinho de campeonato de 2002, que você me corrige ou complementa se eu deixar escapar alguma coisa, que você corria com uma moto de 2 tempos, o Valentino já tinha sido campeão no final do campeonato com uma moto de 4 tempos, a Honda decide passar para você também uma moto de 4 tempos e surge aquilo na imprensa, aquele mini campeonato entre você e o Rossi, aquelas últimas 4 corridas em que até o Rossi fala, né? Então eu vou usar essas últimas 4 corridas para ganhar do Alexandre Barros, vamos ver qual de nós é o melhor.
você até ganha, por um ponto, esse mini campeonato que vocês criaram. O quanto disso foi verdade, o quanto vocês se envolveram com aquilo, ou quanto aquilo foi uma coisa da imprensa, aquilo foi uma das coisas mais divertidas que eu já vi, aquele finalzinho de campeonato que serviu para vocês brincarem, entre aspas, como coisa séria daquelas motos de 4 tempos no final de 2002, Alex. Bom, o ano de 2002 foi o ano da mudança, né, de 2 tempos para 4 tempos. Era um ano de transição. Então, a Honda começou com 2 pilotos, a Yamaha com 2 e a Suzuki com 2, é o que tinha. Eram 6 motocicletas e todo mundo de 500 2 tempos. A ideia dos fabricantes é que no meio do ano as 1000 iam ficar melhores que as 500 2 tempos para partir na metade do campeonato, mas não foi isso que aconteceu. A desigualdade era enorme desde a primeira corrida, né? Tanto que os recordes eram baixados em quase 2 segundos por volta, né, nesse ano. Então, é como se corresse de Moto 2 e Moto GP, era uma desigualdade muito grande. E aí a Honda acabou cedendo uma moto um pouco na metade do campeonato para frente do Cato, aí acho que depois a Yamaha também acabou pondo o Aikar, a Suzuki também, e como eu tinha feito um ano brilhante na 2 tempos, a Honda me concedeu a oportunidade de ter uma moto 4 tempos, que era a primeira versão, para as últimas 4 corridas. Quando ela emprestou a moto no Japão, na prova de Monteiro, e eu ganhei a corrida, a imprensa foi falar com o Valentino. E o Valentino que lançou esse desafio, né, na verdade. Eu estava lá comemorando, feliz, e ele tinha falado, olha, como o Alex agora andou aqui, porque eu falo assim, Valentino, você acabou de ser campeão do mundo, como é que o Alex chegou e ganhou? Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então já como eu estou com o título ganho, vamos recriar um novo campeonato, eu e o Alex, nas últimas 4 corridas. Foi isso que ele falou para a imprensa. Aí a imprensa veio pro lado de mim e falou, Alex, tudo bem, aceita, tem prêmio de verdade? Se não tem a pena, que não teve. Na verdade foi uma situação criada, mas não tinha troféu valendo nada, era só orgulho mesmo. Sim, uma brincadeira. E foi assim, e aí eu ganhei a primeira, ele na segunda, a gente ficou em segundo e terceiro, isso, na Malásia. Aí depois na Austrália ele ganhou e eu acabei ficando em segundo, que eu passei reto na curva, na Rua da Andrade. E a última corrida eu voltei a ganhar e ele ficou em segundo. Você ganhou em Valência. De um ponto, dessa diferença de um ponto aí que você está falando. Foi um final de ano bastante bacana, viu? Bastante emocionante. E continuando nessa de confirmações se é verdade ou se são coisas da imprensa, né? O nosso ouvinte, o Diogo Varela, que é muito seu fã e tal, e ele mandou uma pergunta pra gente, perguntando, né? Diz ele, né, que leu muito sobre isso, que o Rossi pergunta pra você em determinado momento como você faz pra frear tão dentro da curva, e que você sorriu pra ele e respondeu que era bolas. Coisas do nosso amigo Varela. Mas isso é muito treino, na verdade, né? A gente treina e tal. Sabe como é que você aprende a frear muito bem? É só ter uma moto que não seja rápida. Aí você vai ter que ter, acabando sendo um bom freador por obrigação. Senão de força, né? Exatamente. É sempre assim, tudo que expõe o ser humano ao limite e obriga, você acaba se aperfeiçoando naquilo, né? Mas teve essa questão do Rossi chegar em você, ou isso é coisa que surgiu depois do inventário aí da internet? Do quê? De ter chegado com... Não entendi. Do Rossi chegar e te perguntar como é que você conseguia frear tão dentro, ou isso foi coisas que surgiu na internet? Não, ele já falou, pô, Alex, como você freia bem, cara, ali não sei o que, tá difícil, não dá pra te passar, não sei o que. Então eu falei, Valentino, isso é só treinar, meu, como tudo na vida. Treino e vai aprimorando. Você faz muita coisa já muito bem feito com a idade que você tem, né? Com sua idade você já tá fazendo muito mais do que eu tinha sua idade. Então, mas o Valentino é um piloto muito completo, né? Não é que ele tem uma parte boa, ele faz tudo bem feito, né? Já pra gente, partindo pro encerramento do programa então, Alexandre, você correu, né, em 2010 na Porsche Cup, e por que não foi pra frente isso também da Porsche Cup? Você, depois do fim da temporada, não gostou? O que foi que aconteceu? Não, eu não gostei não, eu adorei. É verdade. O Denner, eu acabei conhecendo o Max, que é um piloto que eu conheço, o Max Wilson, que me ligou falando que queria falar comigo, queria que eu apresentar o Denner, né, que é o proprietário da categoria, e a gente acabou conversando. É uma categoria de gentleman riders, mas tem pilotos bons, né, e acabou surgindo o convite por parte do Denner, porque ele precisava dar um up na categoria na parte comercial, né, que ele queria. Então, a gente com renome, isso é legal, um piloto que não corre de carro, de moto, para agora ele achou uma boa opção. E a gente acabou fazendo um acordo e eu corri um ano, né. Não deu continuidade, porque o Denner talvez deve ter tido outras prioridades, mas foi um ano fantástico para mim que eu andei, a gente mantém um relacionamento excelente,
E é uma das pessoas com um respeito grandíssimo que eu tenho aqui no Brasil. Então, pra gente fechar também, eu sei que você tem uma escola de pilotagem, né? Eu moro em Campinas, vou muito para São Paulo e a Bandeirantes é uma coisa de louco, né? De sábado e domingo vira realmente uma pista de corrida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu curso e até meio que convidando esse pessoal aí que faz da Bandeirante uma pista de corrida de moto aos sábados e domingos que se matriculem e que saiam da Bandeirantes. A primeira coisa que você tem que fazer é que estrada, rua, não são pistas de corrida. Né? Hoje tem tanta... Antigamente não existia isso, só podia andar em pista quem era piloto credenciado com carteirinha filiado. Hoje em dia não, hoje em dia existe muitos track days aí em vários circuitos que você pode fazer. E a diversão que você tem num autódromo não se compara nem de perto do que é uma rua, uma estrada. Né? Além de você se expor muito ao risco, você está expondo outros ao risco. Né? Também é muito grave isso. Então, a gente no curso, o curso está um pouco parado agora, já faz 2 anos, mas durante 3 anos a gente passou 2.500 alunos. E uma coisa que eu fico feliz de falar é que todos os participantes de cursos, o que a gente procurava passar não é técnica só de saber dirigir motocicleta, é educação de andar em motocicleta. Essa era a prioridade minha. Porque criar, às vezes, uma pessoa que sabe andar de motocicleta não é difícil, mas você educar ela e que ela possa ser um educador para outros na rua, isso vira exemplo e acaba se espalhando. Então, esse sempre foi o meu foco quando eu trabalhava como instrutor da escola, em passar a educação. E eu vou te passar que 90% dos alunos entenderam essa mensagem, que eu mantenho contatos com muitos deles e são motociclistas exemplares. Legal, Alex. Olha, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, eu acho muito legal, muito válido, eu acho que todos os nossos ouvintes sabem quem você é, e embora eu repita, né, eu acho que muitos deles não te viram correr. E eu acho que é muito legal você falar um pouco o sentimento final, né, do Alex não mais piloto, né, que já aconteceu há um tempinho, mas eu quero saber como que você olha para a sua carreira hoje, uma carreira tão bacana, né, você tem um pioneirismo no motociclismo, que é comparável ao do Emerson Fittipaldi no automobilismo, né, você foi o primeiro a ir lá para fora, a se estabelecer no principal campeonato do planeta, a ficar muitos anos lá, né, ser o piloto que mais provas disputou, enfim, como é que hoje o Alex Barros olha para a própria carreira? Claro, eu presumo que seja com satisfação. Tem algum arrependimento, algum momento da carreira que poderia ter feito diferente, ou foi tudo como tinha que ser mesmo e construiu essa carreira bonita? Primeiro agradeço pela comparação, comparando com um piloto realmente exemplar e excelente, né, histórico. Eu sou feliz, eu sou abençoado, porque a gente fazer o que ama e viver disso é o desejo, acho que, de todo ser humano, né? Uhum. E a maioria, com certeza, não faz o que ama, né, para sobreviver. E eu tive essa oportunidade, eu sou abençoado para fazer isso. Pode ser um esporte de risco, pode falar tudo, mas é a minha paixão e a gente até brinca. Quando eu pego o vírus da motocicleta, é pro resto da vida, né? Eu até brinco com a minha mulher e falo assim, olha, posso parar de correr de moto, mas não de andar. Isso não vai ter jeito. Então, é lógico que a gente olhar para a carreira, algumas decisões que não foram tão certas tomou, poderiam ter sido diferentes, melhores? Não sei, talvez sim. Mas tudo me levou a chegar onde eu cheguei, com aprendizado, com dificuldade. Não fui campeão, mas acabei aprendendo muita coisa. Hoje, a escola que eu tive dentro, que eu pude aprender como ser humano também dentro disso, também foi muito importante para mim, e é o que eu procuro passar. E o que eu posso dizer é que, assim, que a história ainda não terminou. Eu posso ter parado com o piloto, mas a gente continua trabalhando. E o sonho ainda de se ter um piloto brasileiro campeão do mundo lá é tanto o sonho de todos os brasileiros como é o meu também. E por isso que eu falo, a história ainda não acabou. Essa fica sendo a frase do programa. E você acha que a MotoGP volta pro Brasil um dia? A gente que jogou fora uma oportunidade a gente que viu, né, esses nomes todos correrem aqui, o Valentino Rossi ganhar campeonato aqui, a gente jogou fora a nossa pista tão legal que a gente tinha no Rio de Janeiro. Você acha que a MotoGP volta pro Brasil numa perspectiva de curto prazo, Alex? A curto prazo eu acho difícil, ainda mais na situação que o Brasil está passando nesse momento, né? Uhum. Isso acho que vai ter que ser aguardado. Existia uma oportunidade possível para 2018, mas a situação como está o Brasil está passando hoje, eu acho que é difícil acontecer. Mas existe a oportunidade, sim. Tem o circuito de cristais que está acabando de ficar pronto agora, que é um circuito que tem todas as oportunidades de se sediar um mundial de MotoGP lá. O Autódromo de Goiânia também, se fizerem as obras que a gente já fez visitando, se fizerem as obras como necessárias também, é um circuito também que pode receber a MotoGP.
e qualquer outro circuito novo que possa surgir, né? Infelizmente, destruíram mais pistas do que se construíram, mas ainda existe a possibilidade disso acontecer, mas agora a curto prazo eu acho difícil, isso é mais a médio e a longo prazo. Olha, Alexandre Barros, a gente não tem nem palavras para agradecer, não só a sua disponibilidade de atender a gente nessa nossa fase de comemoração das nossas 400 edições, como as suas respostas foram muito legais, você ensinou muito pra gente aqui nessa 1 hora que a gente está conversando, então a gente não tem nem como te agradecer. Eu acho que uma maneira que a gente tem de te agradecer, Alex, é esses seus pilotinhos aí, no bom sentido, na hora que você quiser treiná-los para falar com a imprensa, pode trazer eles para conversar com a gente aqui, porque a gente no café, a gente recebe eles, tá certo? Tá ótimo, tá combinado então. Pode deixar que eu vou fazer isso mesmo. Legal. Obrigado, viu? Eu fico honrado em poder participar do programa de vocês, programa de gente que entende de moto. É muito bacana a gente poder dialogar com coisas de quem está bem informado, para a gente poder falar mais abertamente de motocicleta, falar um pouco de tudo, viu? Agradeço e continuem assim, viu? E a gente marca um novo encontro mais pra frente pra gente voltar a falar, porque história pra contar, o Alexandre tem muitas e elas sempre engrandecem muito o nosso programa. Fica combinado, não fica, Alex? Lógico, combinadíssimo, quando vocês quiserem. Beleza, muito obrigado então e a gente se encontra numa próxima curva. Obrigado, um grande abraço pra todos. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.